Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, começando este vídeo, hoje, primeiro dia do mês de fevereiro, e eu já venho aqui com um vídeo totalmente diferente dos vídeos que eu costumo postar aqui no canal, que são vlogs. E hoje eu venho aqui conversar com vocês, ter um bate-papo de como eu estou após a minha histerectomia. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se identifica com algo ou está passando por algo relacionado a isso, peço para que você curta o vídeo, avalie com comentário e mande esse vídeo para mais uma amiga que precisa ser edificada com um testemunho ou que precisa de uma palavra de fé, tá bom? Então, simbora pro vídeo e é só continuar assistindo o vídeo, vem comigo! Bom, se você é novo aqui no canal, chegou agora aqui ou caiu de paraquedas, ou se você já me acompanha e sabe da minha história, eu vou só contar um pouquinho para vocês. Em 2018, nessa mesma época do mês de fevereiro, exatamente no dia 5 de fevereiro de 2018, eu fiz o meu parto cesárea, que foi o parto do nascimento do Arthur. Então, está prestes a fazer 5 anos que tudo aconteceu. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui no card de informações. É só você clicar para ser direcionada para o outro vídeo, aonde eu venho compartilhar com vocês o meu testemunho de vida seguido de um parto com placenta creta. Então, desde que eu gravei esse vídeo, sempre eu recebo comentários de pessoas que estão passando pela mesma situação, que estão passando por placenta creta na gravidez, outras descobriram no parto, assim como eu. E desde então esse vídeo tem alcançado muitas e muitas pessoas, no caso, mulheres. E eu fico muito feliz, porque Deus não faz nada sem propósito. Grave isso aí na sua mente. Vou repetir. Deus não faz nada sem propósito, tá? E o meu propósito aqui hoje, com este vídeo e este canal, é mostrar para vocês que, graças a Deus, Deus tem me sustentado e eu estou ótima, estou bem, tá? Eu passei por esse período, né, de recuperação da histerectomia, como eu contei aí para vocês naquele vídeo. E hoje, após 5 anos de histerectomia, seguido de parto placenta creta, eu vim aqui compartilhar com vocês, né, como foram esses anos, como eu me senti, como que está o meu acompanhamento médico, porque você aí do outro lado, às vezes está passando por essa mesma situação, né? E você pode se identificar aí com alguma coisa que eu for falar. Ou às vezes você tem aí uma amiga, uma conhecida, uma vizinha, um parente, né? Um familiar que também teve isso, e às vezes a pessoa pode estar precisando aí de uma motivação, de uma ajuda. E é isso que eu vou aqui conversar com vocês, né? Bom, vamos lá. Como eu estou após a histerectomia? Eu estou bem, tá? Continuo fazendo os meus acompanhamentos médicos com a minha ginecologista. A minha ginecologista e o hospital que eu passo é aqui na região de Santo André, ABC Paulista. Se você é daqui da região do São Paulo, Grande ABC, provavelmente você vai conhecer o Hospital e Maternidade Brasil. É lá que eu faço meus acompanhamentos médicos, tá bom? Faço anualmente a prevenção, porque, embora eu não tenha mais útero, porque o meu útero foi retirado total, não foi retirado parcial, tá bom? Então, eu não tenho mais útero, mas eu ainda tenho os ovários. Então, é necessário fazer a prevenção para tá vendo se tá tudo bem com as partes ginecológicas dentro da vagina e se tá tudo bem com os ovários, para não correr risco de desenvolver, né, alguma doença
nos ovários e nas trompas. Então, por isso que é muito importante estar fazendo o seu acompanhamento aí anual, semestral, aí é de acordo com o que o médico de vocês, né, ou da pessoa que vocês conhecem, orientar. Mas o importante é não descuidar, tá? Então, eu continuo fazendo. Não precisei tomar nenhuma medicação de reposição hormonal. Por quê? Porque, como eu disse, ainda tem os ovários. Então, automaticamente, eu acabo ovulando, porém, eu não tenho o útero para fazer a parte de menstruação, né? Do rompimento ali, do sangramento. Então, o que acontece? O meu próprio corpo, ele absorve os meus óvulos. Então, eu continuo tendo TPM, continuo, né, tendo esse período considerável fértil, porém sem útero, tá? Outra coisa também que muita gente sempre pergunta: ai, Gleice, você ficou seca depois que você tirou o útero? Muita mulher, ela se sente não feminina por ter retirado o útero, né? Outra coisa também é que muitas mulheres reclamam de, às vezes, na hora do ato sexual, também ter algumas dificuldades. Uma das coisas que eu me preocupava quando eu soube, né, o que aconteceu comigo, que lá aí vocês vão ver lá no outro vídeo, que eu conto mais um testemunho, né, do que Deus fez na minha vida através daquele parto. Eu tinha uma preocupação, ai, como que vai ser quando eu voltar a me relacionar com meu esposo? E, gente, foi super tranquilo e graças a Deus até hoje é. Eu não sinto, sabe, diferença na relação por não ter mais útero, tá? Eu tenho 37 anos, sou uma mulher jovem, né, com disposição, graças a Deus. Então, eu não sei como que é uma mulher esterectomizada numa fase após os 40, após os 50 anos, tá bom? Eu falo pela minha experiência, tá? Eu, Gleice, com 37 anos. Então, eu não senti essa diferença. O meu medo que eu tinha era mais ter dor, né? Após o parto e todo... Que foi um processo longo, tá, gente? Não foi uma coisa rápida pra se acontecer, enfim. Mas não quero me estender tanto nesse assunto. Mas, assim, eu me sinto ótima, me sinto normal. Já fazem 5 anos após, né, a minha esterectomia e eu não sinto diferença, né? Uma coisa que também foi bem difícil no início foi não usar absorvente, né? Porque após que você faz a esterectomia, você não tem sangramento, né? Após que, igual no meu caso, quando eu fui pra UTI, que aí vocês vão ver lá no outro vídeo, eu sempre falo isso, porque tem muita coisa que tá lá naquele vídeo. Quando eu fui pra UTI, eu fiquei desacordada, enfim, e eu não tive aquele sangramento que fica, né, após a mulher ter dado à luz ao bebê. O que podia acontecer é eu ter uma hemorragia, né, pós-cirúrgico. Mas aí é uma outra história. Com a mãe normal, geralmente isso não acontece, tá? Normal que eu digo assim, num parto tranquilo, sendo ele cesárea ou, né, normal, humanizado, é mais difícil disso acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Mas no meu caso, que tinha retirado o útero, passado por uma cirurgia de grande porte, da forma que foi, então poderia acontecer hemorragia. A minha médica, uma vez, ela falou pra mim, Gleice, você nunca, em hipótese alguma, pode ter sangramento. Então, eu sempre me atentava a isso, sabe? Ai, meu Deus, não posso sangrar. E graças a Deus, eu nunca tive nada, né? Eu faço, sim, os meus controles médicos, como eu disse pra vocês. Faço transvaginal também. E os meus controles ginecológicos. Então, eu não me senti dessa forma, seca ou com dificuldade de relação sexual, nada disso. Foi um período longo, mas passou e graças a Deus tá tudo bem hoje. Outra coisa também,
Tem mulheres que às vezes, pelo que eu lia, né, no Google, essas coisas assim, que a gente tem essa mania, né, de procurar, pesquisar o que a outra pessoa tá passando, enfim. Quando eu pesquisava, eu via que muitas mulheres, né, ficaram com depressão pós-parto, na parte do puerpério, por ter perdido o útero, por estar se sentindo que tem parte de si que não existe mais. O que eu senti foi assim, nossa, não vou poder ter mais filho. Quando eu fui voltando, sabe? Então eu falei assim, bom, mas eu já tive a Lívia. Já tive o Daniel, que foi o bebê que Deus recolheu, que eu perdi. E já tive o Arthur, então eu não pretenderia ter mais filhos, sabe? Então, assim, a gente nunca sabe os propósitos de Deus, né? Então, isso foi o que me tranquilizou, porque eu já tinha tido filhos, né? E depois, quando veio o meu anatomopatológico, que é a parte da biópsia, né? Que tudo é analisado, que retira da gente. Veio já que tinha algumas células de miomas. Então, a minha médica falou, Gleice, provavelmente no futuro você teria alguns miominhas que teriam que ser retirados. Então, eu penso, Deus não faz nada sem propósitos, né? Então, graças a Deus, eu não vou precisar passar por esses tipos de coisa, né? Porque o útero foi retirado. Foi sofrido, é uma história muito delicada, muito longa, faz parte de quem eu sou hoje, tudo isso que aconteceu comigo, tá? Outra coisa também que a gente tem que lidar, né, com as perguntinhas. As perguntas, vamos colocar assim, perguntas desnecessárias das pessoas. Quem aí nunca ouviu aquela tia ou aquela fulana? Ai, você não vai ter mais filhos? Ai, mas precisa ter outro filho. Olha, o Arthur já tá tão grande. Só que a pessoa não sabe o que você passou. E aí, quando você solta assim, então, eu não tenho mais útero. Aí a pessoa fica constrangida. Então, por isso que eu falo, sabe? Hoje, a gente tem que pensar mais de 2 ou 3 vezes antes de fazer uma pergunta como essa para uma pessoa, porque você não sabe a história daquela pessoa, né? A gente não sabe o que ela passou. Às vezes ela passou por um puerpério, né? Um baby blues difícil. Às vezes ela teve uma depressão muito forte. Às vezes ela teve uma gravidez com muita dificuldade, né? Teve doenças gestacionais que a gente sabe que existe. E outra, não é da conta de ninguém, né? Você ter que ficar respondendo essas perguntas. Se um dia você quiser ter filhos, simplesmente você vai engravidar e as pessoas vão ver a sua barriga crescer. Mas eu acho que essas perguntas de pessoas que você não tem ali um nível de intimidade e que não sabe da sua história, é desnecessária. Então, eu ouvia muito isso. E aí, quando você fala, não, eu não quero mais ter. Ai, mas a pessoa ainda insiste. Ai, mas precisa ter. Nossa, mas você já perdeu um, né? Você não queria 3? Eu falo, então, eu já tenho 3. Um não está comigo, mas eu já tenho. Ou então, para não falar que é esterectomizada, você vai dando um jeitinho. Mas tem horas que não dá para dar um jeitinho. A gente tem que falar direto e reto para a pessoa, né, entender que a pergunta dela foi desnecessária. Então, se você já passa por uma situação, se você tem filhos e já aconteceu essa situação com você, deixa aqui nos comentários também, que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Outra coisa também é a relação do homem, né? Se o homem sente alguma diferença em ter relação com uma mulher esterectomizada. E eu já perguntei isso pro meu marido, ele falou que é normal pra ele, que ele não sente diferença. A única coisa é que o Fábio, ele tinha um controle, né? Ele tinha um controle ali do meu período fértil, do período que tava de TPM, e hoje ele não tem mais esse controle. Então, é só Deus que tem esse controle pra saber, né, como a gente está.
Gente, eu acho que, assim, eu acabei abordando um pouquinho de cada coisa, né? Sobre esse pós-parto. Vamos colocar pós-parto entre aspas, né? Porque já faz um bom tempo. Mas anos depois, né? Após a minha histerectomia. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Eu acho que as perguntas que sempre são mais perguntadas pra mim, eu consegui trazer aqui nesse vídeo, tá bom? E além do mais, ó, o vídeo já tá com 14 minutos. Então, eu acho que já tá um tempo aí legal. Qualquer coisa, se vocês quiserem saber outras situações, né? Outras perguntas que às vezes eu não coloquei aqui, você pode deixar no comentário como sugestão para que eu possa gravar outro vídeo, tá bom? E outra coisa também, só antes de finalizar. Se você que está passando por um caso desse, né? Igual as perguntas que eu recebo, que está internada, que descobriu no meio da gravidez e aí vai ter que fazer o parto e internou porque tem riscos. Se você tá passando por essa situação e assistiu o meu vídeo anterior, o que eu posso falar para vocês? Para que vocês, já que vocês descobriram, para que vocês se tranquilizem. Eu sei que não é fácil, é um misto de angústia, de ansiedade, de não saber o que vai ser, mas lembrar de uma coisa, que Deus, ele não faz nada sem propósito, tá? Que ele está no controle da sua vida, da vida do seu filho ou da sua filha que você está esperando. Se você está gerando essa criança, é porque ele já sonhou isso para sua vida, ele já planejou, ele já escreveu toda a sua história. E lá na sua história que ele escreveu, estava previsto que você passasse por isso, tá? E assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua vida também. E você vai ser restaurada, tá? Que essa palavra chegue de encontro até você, para que você possa se encher aí de fé, se encher de alegria. Eu sei que não é fácil, às vezes você pode estar me assistindo e você pode estar num leito de hospital, assim como eu estive também, tá? Às vezes você pode estar numa sala, indo para pós-operatório, se preparando, ou talvez a sua cirurgia seja amanhã, daqui uns dias, eu não sei. Mas eu senti muito de estar gravando, né, esse vídeo. Então, saiba de uma coisa, Deus é contigo, Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar do seu lado, em todos os momentos, inclusive na hora do seu parto, tá bom? Então, meninas, que Deus abençoe a cada uma de vocês e que a cada dia nós possamos sempre uma ajudar as outras, uma cuidar das outras, não digo nem fisicamente, porque aqui na internet é impossível, mas de uma forma espiritual, tá bom? Eu creio que se você que está assistindo esse vídeo, é porque Deus te mandou nesse vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!